Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema aí que é polêmico, que já veio antes do sínodo, agora tá no sínodo, o pessoal fala que foi debatido, não tá sendo debatido, enfim, né? Que é a união dos homossexuais e os homossexuais na Igreja Católica, tá bom? Mas antes eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui e não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando que por este assunto ser um assunto delicado em qualquer dos âmbitos aí, faça o seu comentário com muito respeito, amor e misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, nós já falamos aqui sobre a dúvida dos cardeais, né, que apontaram essa questão aí da bênção da união dos homossexuais. Tem sim aumentado os debates sobre a homossexualidade dentro da Igreja Católica, como lidar com isso diante de tudo aquilo que nós aprendemos na igreja, né? Como acolher essas pessoas. Nós vimos o que aconteceu aí na Jornada Mundial da Juventude, lembra? Que teve aí esses entraves, né, entre algumas pessoas que foram denominadas como conservadores, pessoal que é LGBT, enfim. E aí veio o sínodo e algumas pessoas estão falando agora eles vão abençoar a união dos homossexuais. Isso tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, né? E aí quando a gente vê no instrumento Labores, a gente vê que não está muito dentro do que as pessoas estão falando, porque no instrumento Labores ele fala do acolhimento das pessoas, não é do pecado, não é da relação, como lidar com isso, não é que vai liberar tudo. E aí saiu uma reportagem, inclusive de uma das coletivas de imprensa aí que aconteceu no dia 18 de outubro, né? Porém, a matéria saiu no dia 19 de outubro no ACI Digital, falando sobre o bispo da Letônia, que falou o seguinte: se alguém está vivendo em pecado, não podemos lhes dizer que está tudo bem, né? E aí a gente vai falar sobre isso, sobre o que ele falou, e também teve outras questões aí. Eu tenho acompanhado a coletiva de imprensa e o que eu tenho notado é que a igreja tem se preocupado em como acolher essas questões, mas ao mesmo tempo sem acolher o pecado. Os jornalistas têm feito as perguntas e batido, pelo menos que eu me lembre, que minha memória não é muito boa, 3 dias aí que eu me recordo que eles bateram na tecla da bênção da união dos homossexuais, da ordenação das mulheres, que nós já falamos aqui, e também sobre a questão da autoridade eclesial, que também nós já falamos aqui, tá bom? Então, aí agora é esse tema da bênção da união dos homossexuais, que pipocou aí depois da dúvida lá dos cardeais, que a gente também já falou aqui, tá bom? Mas vamos lá. O jornalista fez essa pergunta sobre a bênção de união de homossexuais e o arcebispo de Riga, Letônia, Dom Zbigniew Stankiewicz, que eu não sei falar esse nome, né? Vou tentar escrever aqui. Ele advertiu que dizer a alguém que vive em pecado que está tudo bem, coloca essa pessoa em um grande perigo espiritual. E aí, na coletiva de imprensa, o bispo diz que a igreja ensina que as pessoas com atração pelo mesmo sexo devem ser aceitas com respeito às pessoas, fazendo referência ao Papa Francisco, que há espaço para todos na igreja. E aí, abre aspas para o bispo. Acolhemos com amor e respeito, mas o amor verdadeiro não pode ser separado da verdade, porque se o amor for separado da verdade, não é mais amor. E aí ele acrescentou, né? Se há uma pessoa vivendo em pecado e dizemos a ela, está tudo bem com você, está tudo bem, vai em frente, causamos danos porque essa pessoa está em perigo. Quando ela morrer, estará num grande perigo. Então, o arcebispo também falou aí sobre o complemento entre o homem e a mulher. Ele é a favor de dar às mulheres mais espaço na igreja, mas sem mudar o que está no evangelho e que está na tradição da igreja católica. E aí, em resposta à questão da participação das mulheres leigas e as bênçãos da união homossexual, o bispo disse o seguinte, abre aspas, devemos ser fiéis às Sagradas Escrituras e ao que a Igreja descobriu há 2000 anos ao interpretar as Escrituras. Mas se falamos de bênção, eu diria que se um homossexual vier como uma pessoa física e disser eu gostaria de viver na graça de Deus, eu não vejo nenhuma contradição para orar por ele e ajudá-lo, disse o bispo. Se 2 vierem e disserem queremos viver em castidade e somos atentados, vocês podem orar por nós e também abençoá-los, pode ajudá-los a viver na castidade. Mas se os 2 vêm e dizem vivemos juntos como marido e mulher e queremos obter uma bênção, vejo que aqui há um grande problema dessa forma de abençoarmos
a vivência deles no pecado. Inclusive, ele citou aí o Catecismo da Igreja Católica, né, o número 2358, que diz sobre as pessoas com atração pelo mesmo sexo, abre aspas, acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza, evitar-se-á em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. O arcebispo ainda disse que passou pessoalmente por uma, abre aspas, uma conversão pastoral em relação a essa questão e aprendeu a ser mais sensível nas suas interações. O arcebispo disse, né? Jesus diz que devemos amar o próximo. Também os homossexuais são nosso próximo e devemos amá-los, amar em verdade, e não o amor que permite tudo, acrescentou, né? E aí, olha só que interessante, né? Nessa reportagem, eles comentaram também sobre o arcebispo de Manaus, né, que é o cardeal Leonard Steiner, que foi questionado sobre algumas declarações anteriores a ele, que é aí uma das autoridades eclesiais que muitos apontam sobre essa questão de progressismo, enfim, que ele fez aí as declarações em apoio à união dos homossexuais, e ele acredita que o sínodo da sinodalidade poderia apresentar passos concretos para que o ensino da igreja mudasse sobre esse assunto. E aí, em resposta, né, ele disse que a Assembleia Sinodal deste mês não pretende, abre aspas, levar a determinações ou conclusões, e é desejo do Papa que a sessão que terá lugar no próximo ano olhe para questões concretas, disse ele, e ele acrescentou, né, é muito bom que este debate tenha surgido sobre esses temas, mas no que diz respeito às questões concretas, bem, elas terão de ser abordadas durante a sessão do próximo ano, disse ele. Bom, sempre é no próximo ano, sempre é no próximo sínodo, todo mundo sempre quer jogar esses temas, né? O que eu achei muito legal aqui na fala desse bispo, né, da Letônia, é que a maioria que foi falar isso, né, tirando aqueles que têm algumas falas, tipo o Dom Leonardo, né, Steiner, é essa questão. Eles trabalham a questão do acolhimento dos homossexuais, e que foi muito o que o Papa Francisco já falou em várias vezes, e também na Dúbia. Acolher as pessoas, não abençoar a união dos homossexuais, mas a pessoa. Isso pode fazer com que algumas pessoas confundam e queiram mentir. Vamos pensar, né, nas teorias. Queiram mentir, falar que está vivendo a castidade, mas enfim, pode, gente. Pode acontecer, como a gente também já mentiu. Você também já deve ter mentido, você já deve ter pedido alguma coisa para o padre ou para o bispo, que você sabe que não era certo, e aí você foi e vem toda uma história, confunde, né, a autoridade, e aí você consegue o que quer. Isso não é só questão de homossexual, não. Eu já vi muitas histórias aí e que depois a gente fica, meu Deus do céu. Aí o padre descobre e, ó, dá aquela bronca, né, nas pessoas. Então, o que eu tenho visto, e eu estou falando isso, não é com uma pessoa cega, não, porque eu estou acompanhando o sínodo, eu estou lendo, eu sei das falas do Papa, eu vi a dúbia, enfim. É isso, é o acolhimento das pessoas, porque tem gente que não sabe acolher. E por que não sabe acolher? Porque existe todo um movimento de uma cultura chamada cultura woke, que ela quer implantar coisas na nossa vida e que faz a gente ficar confuso, sabia? Nem a gente, quando a gente vai se posicionar com algumas pessoas da questão de homossexualidade, a gente fica com medo do que a gente vai falar, do como a gente vai se comportar, se a gente está olhando de forma preconceituosa ou não. E muitas vezes a gente não olha. Só que essa cultura é tão sórdida que ela fica colocando na nossa cabeça o tempo todo que nós somos preconceituosos, porque nós somos de igreja, enfim. Eu já me senti assim, eu conheço pessoas que já se sentiram assim, que não sabiam se comportar diante de uma pessoa que era muito diferente. Mas eu conheço pessoas que são maravilhosas e são homossexuais. E muitas vezes vivem na igreja. Tem padres que acolhem muito bem, tem pessoas que servem na medida que pode servir, né, diante dessa questão da atração. Já falei aqui do Courage Brasil, acho que umas 2, 3 vezes, que é um movimento maravilhoso que ajuda essas pessoas. Então a igreja tem que falar desses temas, gente. Já falei em outros vídeos aqui. A igreja precisa para que traga à luz e mostre como as pessoas devem se comportar, sem ser preconceituosos e acolhendo a todas as pessoas e não os pecados. Que foi isso que o bispo falou aqui, e outros também falaram em outras coletivas, em outras formas de resposta. E muitos outros, inclusive, falaram: isso não é tema focal, nós não estamos focando nisso, nós estamos focando na inclusão. E quando eles falam inclusão, é o acolhimento.
Por quê? Existem pessoas que não acolhem, tem pessoas que são escondidas e que isso faz muito mal para elas. E depois elas acabam saindo da igreja porque elas não se sentem acolhidas. Mas não é porque a igreja não acolhe, é porque ela se sente mal. Por causa de cultura woke que fica falando, por causa de pessoas que não têm o conhecimento e não sabem como tratar elas. Gente, infelizmente, a situação que a gente está vivendo hoje é muito novo. O que acontecia em Sodoma era parecido com agora? Era, mas assim, era uma outra situação que se assemelha, mas ao mesmo tempo é diferente, entende? Tem muitas pessoas confusas. E como você orientar elas num mundo em que quer confundir tudo a gente? Toda vez está querendo confundir. A gente sabe da verdade, mas tem gente que não sabe. E a gente tem que ser como Jesus. Sentar com a pessoa, conversar, ter paciência, mostrar a verdade e deixar que a pessoa se decida e tenha consciência. Então, é muito isso que eu tenho visto em relação à união dos homossexuais, à homossexualidade, né? Não é que eles estão querendo aceitar. Existe uma ala que quer, existe, gente. Até na nossa paróquia existe, né? Até na nossa família existe. Mas existe a outra que também não quer, que tem a firmeza na tradição. E olha que legal, né? Porque teve gente que falou que o sínodo não tem base nenhuma na igreja, né? Que não está estudando documento, magistério, enfim. O bispo citou o catecismo da Igreja Católica, que nos orienta. Ah, o catecismo já fala, já, mas não é todo mundo que conhece o catecismo da Igreja Católica. Não é nem todo mundo que conhece as passagens bíblicas mais famosas, quem dirá o catecismo da Igreja Católica. Então, e isso foi importante, porque lá nas primeiras semanas eles abordaram muito a questão da formação do clero, formação das religiosas, dos leigos, né? Como que formar as pessoas para que elas possam evangelizar melhor. Entende que não é só um tema polêmico que a gente tem que ficar focando, e que por isso que a gente tem que tomar cuidado com certas questões que algumas pessoas estão levantando a bola aí, inclusive muitos que colocaram comentários nos outros vídeos sobre questões que foram respondidas na dúvida, questões que o Papa Francisco já respondeu e disse que não vai liberar, porque a igreja não tem essa autoridade. Quem tem autoridade é Deus, quem manda é Deus. E eu achei muito legal porque essa parte aqui da fala do bispo resumiu muito bem o que tem acontecido nas coletivas de imprensa. Se você duvida, não tem problema. Vá lá no canal do Vatican News e acompanhe todas as coletivas. Pegue e assista tudo, para que você tenha a sua opinião e que você não seja, talvez, manipulado por muitas outras pessoas. Né? Já falei aqui que não é para você tomar o canal como verdade pura. Pega as informações que a gente dá e pesquisa, como alguns dos nossos inscritos fazem. Eles sempre falam, Ju, e a fonte, e o link? E a gente compartilha aqui, tá bom? Bom, gente, aí, o que vocês têm visto? Vocês acham que diminuiu um pouco essa questão da polêmica? Não diminuiu? Você está preocupado? Não está preocupado? Deixa aqui nos comentários. Mas faça isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Não esqueça meu joinha e também se inscreva no canal e ative o sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!